Oi, eu acabei de postar vídeos a respeito do tema o meu advogado, né? E depois que eu terminei, o Senhor me trouxe o coração aqui uma outra palavra. Eu vou compartilhar aqui rapidinho. Ela está aqui em Atos, capítulo 17, verso 30. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora Ele manda que todas as pessoas em todos os lugares se arrependam dos seus pecados. Nós tratamos, né, nesses vídeos que falam o meu advogado, o tema meu advogado, sobre as leis espirituais, né, um pouco sobre o reino espiritual, de justiça espiritual. E eu lembro que quando Deus me deu essa palavra, eu fiquei assim, Deus, mas tá, existe a lei espiritual, existe o juiz, existe o acusador, nós somos os réus. Mas e as pessoas que ainda não conhecem, né, a sua lei, que não ouviram falar do Senhor? Será que o acusador pode fazer o que bem entender com elas, já que elas não conhecem? E Deus trouxe o seguinte discernimento, né, para mim, a respeito disso. Na nossa lei aqui terrena, acontece da seguinte forma: ninguém pode alegar o desconhecimento da lei em seu benefício. É uma regra geral do direito, né? Se eu cometo um crime, eu não posso chegar perante o juiz e falar assim, juiz, perdão, porque eu não sabia que isso era crime, não sabia que isso estava na lei. Por que aqui no Brasil não pode? Porque as leis, elas são públicas, todo mundo tem acesso a elas, todo mundo pode abrir a internet, né, comprar um vademecum, comprar a lei, todo mundo tem acesso, né? Então, presume-se que é de conhecimento de todos. A partir do momento que ela se torna pública, se presume que todos têm conhecimento, certo? Existem algumas exceções, né, no direito. E uma das exceções que me chamou atenção foi a seguinte: os índios que vivem totalmente isolados, né, da nossa sociedade, os índios que não têm contato com a nossa lei mesmo, não tem internet, não tem nada. Tem índio que nem, né, conversar com a gente conversa, não fala a mesma língua nem nada. Como que funciona então? Se um índio desses cometeu um crime aqui, ele vai ser processado, julgado, porque ele não pode alegar que desconhece a lei? Não. Existe uma exceção, né? Existe uma exceção na lei de que essas pessoas, como realmente você não tem como exigir delas o conhecimento, elas vão poder alegar, né, essa escusa em favor delas. Isso vai ser analisado, né, pelo juiz, mas existe essa possibilidade. Então, da mesma forma acontece, né, no reino espiritual. As pessoas que ainda não ouviram falar de Deus, não conhecem Jesus, nunca ouviram falar de Jesus, a Bíblia está falando aqui que Deus não vai levar em conta o tempo de ignorância, né? Mas que a partir do momento que nós temos consciência de pecado, que nós conhecemos a história de Jesus, né? Como o Brasil é considerado até um país cristão, a partir do momento que nós temos consciência disso, nós podemos ser cobrados, né? A partir do momento que isso se tornou público para nós. Então, é por isso que é tão importante o evangelho ser anunciado, né, no mundo todo, para que todo mundo tenha conhecimento da lei de Deus e possa, de fato, aplicá-la. E a notícia também que eu quero trazer para você é o seguinte: o que eu acredito, né, com base, né, nisso aqui que está na palavra de Deus e comparando, né, com a realidade natural. Que se você tem conhecimento da lei de Deus, você sabe que Deus existe, que Deus é um Deus criador, você sabe que Jesus veio na Terra, então você conhece a palavra, né, de Deus. Por mais que você não conheça detalhes, às vezes, da palavra de Deus, talvez é isso que te faz transgredir, né, essa falta de conhecimento. Então, assim, eu acredito, lógico que vai ter polêmica, né, envolvendo isso, mas eu acredito que a partir desse momento, o Ministério Público, que é no nosso exemplo, né, o diabo, o acusador, ele pode te acusar assim e falar, não, mas ele tem a Bíblia lá na casa dele, ele sabe que Jesus morreu por ele sabe o que é pecado, só que ele não tá querendo aprofundar o conhecimento dele, tá fazendo o que é errado. Então, eu entendo que o acusador pode sim, né, levar essa acusação diante de Deus, a seu respeito. Mas essas pessoas que realmente, igual tem países, né, que a pessoa não tem acesso à Bíblia, que é até crime, né, a pessoa morre mesmo se falar de cristianismo, de Jesus. E existe uma certa dificuldade, né? Então eu acredito que como Deus é um Deus justo e ele não leva em consideração o tempo da ignorância, eu acredito que o julgamento dessas pessoas vai ser de uma forma diferente, né? Quando o acusador levar até Deus as transgressões dessas pessoas, Deus ele vai julgar com justiça, né? Ele não vai
exigir delas aquilo que não está na esfera do conhecimento delas, né? Então, que você, conhecedor, né, dessa verdade, conhecedor da palavra de Deus, e eu creio que você, a cada dia, tem desejado mais e mais conhecer a Deus e a sua palavra, que você possa também ser um anunciador dessa palavra por onde você passar, para que o acusador não encontre, né, em nós nenhuma transgressão, e ainda que ele encontre, ainda que um dia, né, a gente peque, porque enquanto estivermos aqui isso pode acontecer, que a gente saiba que a gente tem um advogado e que a gente não aceite, né, essa condenação sobre nós, porque nós estamos aqui para ter liberdade e para ter vida. E quando a gente tem conhecimento disso, né, como a gente sabe usar esses artifícios em nosso favor, né, em nosso benefício. Então era isso, né, que eu queria, um complemento, né, da palavra que eu trouxe hoje a respeito do meu advogado, para o nosso conhecimento. Até o momento, assim, é isso que eu tenho, né, da parte de Deus. Eu não sei se Deus vai trazer algum conhecimento depois, ou talvez quem está assistindo esse vídeo pode ter um conhecimento diferente a respeito, até um entendimento diferente, mas amém, né? Que o Espírito Santo esteja trazendo ao nosso coração aquilo que é da parte de Deus, aquilo que é a verdade sobre nós. Mas olha, como é que a gente nunca vai errar, independente da interpretação, se Deus julga ou não, se quem conhece, quem não conhece vai ter julgamento diferente. O importante é a gente buscar conhecer, né, as leis de Deus para nós, para a gente realmente viver uma vida abundante, uma vida plena, tá bom? Fique com Deus.